Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade com a resolução da nossa lista sobre velocidade média, só que agora na zona 2. Inclusive, se você não assistiu, né, a zona 1, vai ter aqui um card, né, para você ter, né, ser direcionado para esses exercícios. Na zona 2, as questões elas passam a ficar um pouco mais interessantes, um pouco mais exigentes, mas, na minha opinião, não são exercícios ainda suficientes para poder estar deixando um estudante de ensino médio preparado para o nível que o ensino médio exige de verdade, tá? É, claro que se você é estudante do nono ano, aqui as questões começam a ficar um pouco mais interessantes. Existem zonas mais elevadas, como a 3 e a 4, que a gente vai estar resolvendo logo em breve, mas um passo de cada vez, tá? Então, você que está iniciando nessa parte da cinemática, é importante que você passe também por essa etapa, né, de exercícios mais simples e aumentando gradativamente o nível, tá bom? Então, vamos lá. Na nossa primeira questão, tem aí ele mencionando que tem uma estrela que está a uma distância de 4,5 vezes 10 elevado a nona quilômetro, né? Então, a gente já registra isso com uma variação de espaço na nossa linguagem de cinemática, ok? Então a nossa variação de espaço ela tem um valor de 4,5 vezes 10 elevado a 9 quilômetro, ok? E ele fala que a velocidade da luz tem um valor de 300 mil quilômetros por segundo. Então vamos anotar também essa informação. E é importante perceber que a distância ela foi, né, informada no formato de notação científica, tá? E ele pergunta para a gente o intervalo de tempo gasto para poder que a luz dessa estrela atingir a Terra, né? A gente sabe que no cosmos as distâncias são extremamente grandes e também o tempo, né, para que um fenômeno ocorra também demora muito tempo, ok? Eu acho que é interessante a gente puxar essa velocidade aqui para a notação científica. Então, como nós temos aí 5 zeros, então a gente vai transformar isso em 3 vezes 10 elevado à quinta. Acho que isso vai facilitar a conta, tá certo? E nós temos essas três grandezas, a variação de espaço, a velocidade e o intervalo de tempo que ele solicita para a gente. Então, nenhum mistério, a gente já sabe que velocidade média é igual à variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Então, substituindo, a gente tem 3 vezes 10 elevado à quinta, igual a 4,5 vezes 10 elevado à nona, tudo isso pelo meu intervalo de tempo. O intervalo de tempo ele está dividindo, então vai passar multiplicando. Então, 3 vezes 10 elevado à quinta, delta t, isso é igual a 4,5 vezes 10 elevado à nona. Então, o intervalo de tempo é de 4,5 vezes 10 elevado à nona sobre 3 vezes 10 elevado à quinta. E a gente vai resolver por partes, né? Coeficiente com coeficiente. Então a gente tem aqui 4,5 dividido por 3. Isso é igual a 1,5. E no 10 à nona dividido por 10 à quinta, nós estamos com uma divisão de potências de bases iguais. Então aqui a gente vai acabar aplicando a propriedade da potenciação, que quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, nós vamos conservar essa base e vamos subtrair os expoentes. Então 9 menos 5 é 4, ok? E agora só a nossa unidade de medida, que é 1,5 vezes 10 elevado, o segundo, né? Então ficou 1,5 vezes 10 a quarta segundo, que é a nossa resposta, ok? Vamos agora seguir para a questão número 2. Ele diz que um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando, em média, um passo por segundo. E, basicamente, aqui ele acabou informando a velocidade, né, o ritmo de movimento desse menino. Talvez você esteja acostumado com alguma unidade de comprimento, mas é possível também atribuir comprimento aos passos, ok? Então a gente pode escrever que a velocidade média desse menino é de um passo por segundo. Mas o texto informa que o tamanho médio do passo desse menino é de meio metro. Então o passo vale 0,5 metro. Ora, se é um passo por segundo e o passo tem meio metro, então nós podemos reescrever a nossa velocidade como sendo 0,5 metro por segundo. Porque 0,5 é o comprimento do passo dele e o texto deixou claro que o ritmo, né, do movimento é de um passo por segundo. Ele fala também que o tempo gasto para ele sair, que é para a escola, tem um tempo aí de 5 minutos, ok? Então
o nosso intervalo de tempo, e ele pede a distância, né? Ele quer saber a variação do espaço. Só que ele quer saber a variação do espaço em metro. Ele especificou essa unidade. E aí tem um detalhe, porque a nossa velocidade está em metro por segundo. Então na parte do comprimento está tudo ok, tá? Mas o intervalo de tempo informado está em minuto. Então como a nossa velocidade ela está em metro por segundo, eu não posso utilizar o intervalo de tempo em minuto. Eu tenho que trabalhar com as unidades, ainda que as grandezas sejam as mesmas, eu tenho que trabalhar também com as unidades iguais. Então vocês sabem que para poder transformar de minuto para segundo, eu vou multiplicar por 60 e isso é igual a 300 segundos. No mais, o que a gente já conhece, né? Eu sei que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então nós vamos substituir os dados aí. A nossa velocidade média é 0,5. O ΔS é o que ele quer saber. E o intervalo de tempo é 300. Portanto, o 300 está dividindo, então vai passar multiplicando. Então 0,5 vezes 300. E multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, dividir pela metade, tá bom? E isso vai dar 150 metros. Claro que você poderia armar a conta, né? Ou multiplicar mentalmente, porque 5 vezes 300 é 1.500. Só que como é 0,5, então você vai puxar a vírgula para a esquerda, uma casa apenas, tá bom? Então tá aí a resolução da nossa questão número 2. Vamos seguir agora para a questão número 3, né? Onde ele fala que a distância da faculdade até a zona leste da cidade é de 24 quilômetros. Então nós já temos aí a variação do espaço. ΔS igual a 24 quilômetros. E ele fala que a velocidade média permitida nesse trecho é de 80 quilômetros por hora. Vou colocar aqui, né? 80 quilômetros por hora. E aí ele pergunta quantos minutos, no mínimo, uma pessoa deve gastar no percurso em trânsito completamente livre, né? Não sei se vocês já pararam para poder estar discutindo sobre a relação de proporcionalidade entre velocidade e tempo, mas já posso adiantar para vocês que essas duas grandezas elas têm uma relação inversa. Ou seja, quanto maior é a sua velocidade, menor vai ser o tempo que você vai gastar para poder percorrer uma determinada distância. Então, quando o texto fala para a gente que ele quer o tempo mínimo, então, na verdade, ele está querendo que a gente utilize a velocidade máxima, né? Então, porque assim, se ele for abaixo do mínimo, menor ainda, então ele vai ultrapassar a velocidade máxima e se for uma questão aí de trânsito, ele pode pagar uma multa. Então, eu poderia trabalhar com 70 km por hora, 75, 60, 68, 78, 79, mas ele pediu o tempo mínimo. Então, se ele quer o tempo mínimo, eu vou utilizar a velocidade máxima permitida, ok? Ele quer o nosso intervalo de tempo, só que ele especificou que é em minuto. Vamos fazer nossos cálculos, essas questões de conversão a gente faz depois, tá bem? Eu já sei que velocidade média é igual a variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Então, substituindo, 80 é igual a 24 sobre ΔT. O ΔT está dividindo, vai passar multiplicando. 80 ΔT é igual a 24. Portanto, ΔT é igual a 24 dividido por 80. 24 dividido por 80. Mas a unidade aqui é hora, né? Porque eu estou trabalhando com a velocidade em km por hora. E aí, embora tenha sido um valor muito estranho, mas você não deve, né, ter aquela sensação, nossa, não consegui, minha resposta está errada, vou parar por aqui, vou refazer. Não, calma lá. De fato, você poderia tentar fazer essa divisão ou simplificar para a fração mais irredutível, mas eu não vejo sentido você fazer isso nessa fração porque o cálculo não acaba aí, né? Ele não quer o tempo em hora, ele quer o tempo em minuto. Então, possa ser, né, que a gente lá nessa conversão eu saia desse valor que seria um valor decimal para um valor inteiro, tá? Então, o meu intervalo de tempo, como sendo 24 horas por 80, né? Eu vou multiplicar por 60 para achar meu tempo em minuto. Então, eu vou cortar esse zero aqui com esse. 24 vezes 6 é igual a 144, dividido por 8. E isso é igual a 18 minutos. Por que minutos? Porque eu peguei hora e multipliquei por 60. Então, eu vou acabar obtendo o meu resultado em minuto, ok? E está aí a resolução da nossa questão número 3, ok? Então, agora a gente vai iniciar a resolução da questão número 4,
Deixa eu só pegar ela aqui só um instantinho. Questão número 4. Já vai aparecer aqui na tela, só um instante. Traz ela aqui. Ok. Pronto. Está aqui a nossa questão número 4. Ele falei que um automobilista... Ah, ficou uma parte ali faltando. Formatar. Ok. Acho que agora está ok. Pronto. Um automobilista percorre 3 voltas de um circuito de comprimento de 4,5 km, né? Empregando em cada volta os seguintes tempos: 10 minutos, 12 minutos e 12 minutos e 30 segundos. Ele quer que eu calcule em metro por segundo, na letra A velocidade média em cada volta, né? 3 voltas, então nós vamos fazer volta 1, volta 2, volta 3. Então vamos lá iniciar, né, a nossa letra A respeito da volta 1, ok? Ele quer em metro por segundo, mas ele informou o comprimento da pista em quilômetro, que foi 4,5. E para a gente transformar de quilômetro para metro, a gente multiplica por 1.000. Portanto, né, o comprimento da pista ele tem 4.500 metros, ok? Ele fala que o intervalo de tempo gasto é de 10 minutos. Mas como ele quer a velocidade em metro por segundo, então o meu tempo ele não pode ter em minuto. Eu tenho que transformar para segundo. E a conversão de minuto para segundo é multiplicando por 60, né? Então isso é igual a 600 segundos. Então, a respeito da volta 1, como nós já temos a nossa distância em metro e o nosso tempo em segundo, então eu já posso calcular a minha velocidade média da volta 1, né? Velocidade média da volta 1 é igual a ΔS sobre delta tempo da volta 1. Ou seja, 4.500 dividido por 600. Vou cortar esses dois zeros. E vamos fazer aqui a divisão de 45 por 6, né? Mais próximo é 7. 7 vezes 2, 42. Para 45, 3. Coloco um zero, vírgula aqui. 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, nós encontramos aí, 5 vezes 6 é 30, para 30 sobrou, 0, né? Então, deu aí uma conta, não era um dízima, era decimal, mas não era dízimo, né? Então, a velocidade média da nossa volta 1 tem um valor de 6,5 metros por segundo. Agora nós vamos fazer da nossa volta 2. Como é um circuito, né? Então, para cada volta a distância não vai mudar, né? Você está retornando ali ao ponto inicial. Então a gente já pode colocar direto que o nosso ΔS é igual a 4.500 metros. A única coisa que alterou na volta 2 foi a questão do tempo, né? Que ficou que ficou em 12 minutos. Ou seja, 2 minutos mais lento comparado com a volta 1, né? E 12 a gente vai multiplicar por 60 para achar o nosso tempo em segundos, ok? Você pode fazer de duas formas, ou multiplicar o 60 por 12, que você já vai achar o 720, ou você pode pensar que 6 vezes 12 é 72 e adiciona mais um zero. Ou você pode pensar que na segunda volta, como ele gastou 2 minutos a mais, se 1 minuto tem 60 segundos, 2 tem 120. E como ele só adicionou 2 minutos a mais, então você já tem 600 da volta 1, quando você coloca mais 120, isso dá 720. Então, seria, né, tem várias maneiras de você raciocinar sobre um intervalo de tempo da volta número 2. Então, tá aí, 720 segundos. Então, agora a gente já pode calcular a velocidade média da nossa volta 2, né? ΔS sobre o intervalo de tempo da volta 2, ou seja, vai ficar aí 4.500 dividido por 720. Corta um zero aqui, corta outro aqui. Vamos armar essa conta sobre, né, dividido por 72. O valor mais próximo que a gente vai ter primeiro vai ser o quê? Um 6, né? 6? Um 6. 6 vezes 72, isso vai dar 432. 432 para 450, isso dá 18. Vou colocar um zero aqui e a vírgula. 180 dividido por 72, isso é o mais próximo, vai ser 2, né? 2 vezes 72, 144. 144 para 180, isso dá 36. Colocando mais um zero. 360 por 72 vai dar 5, né?
5 vezes 72, 360. Para 360, 0. Então, conseguimos aí determinar também a velocidade média do trecho 2, que é de 6,25 metros por segundo. E aí agora só ficou faltando o tempo da volta 3, né? Então, vou colocar aqui a volta 3. A distância não muda, né? Está em ciclo. Δs igual a 4.500 metros. E o intervalo de tempo, né? Foi de 12 minutos e 30 segundos. Ou seja, 30 segundos a mais em relação à volta número 2. Como na volta 2 eu gastei 720 segundos, adicionando mais 30, então nós vamos ter 750 segundos. Então, já podemos calcular a velocidade média da nossa volta número 3, tá? Então, a velocidade média do trecho 3, ΔS sobre o intervalo de tempo do trecho 3. Então, nós vamos ficar aí com 4.500 dividido por 750. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Vamos armar a conta. 450 dividido por 75. Aqui vai dar o quê? Um 6. E já dá direto, né? 0, né? Acabou a conta. Então, a velocidade média do nosso trecho 3, né? É de 6 metros por segundo. Então, está aí finalizada a nossa letra A dessa questão número 4, porque nós resolvemos a velocidade média das 3 voltas, né? E na letra B, ele quer a velocidade média do percurso total, tá bom? Então, como ele quer a velocidade média do percurso total, nós precisamos também do ΔS total, que eu não sei, e precisamos também do intervalo de tempo total, que eu também não sei, né? Mas a gente pode encontrar. O ΔS total é igual ao ΔS da volta 1, mais o ΔS da volta 2, mais o ΔS da volta 3. Mas como os ΔS são iguais, porque é um circuito, né? Então você está percorrendo sempre as mesmas distâncias após percorrer uma volta. Então é o 3 vezes 4.500. 3 vezes, né? Porque você deu 3 voltas. Então o ΔS total tem um valor aí, deixa eu ver, 13.500 metros. Essa é a distância total percorrida. E o intervalo de tempo total é o somatório dos tempos, né, de cada volta. Então, intervalo de tempo total é o delta tempo da volta 1, mais o delta tempo da volta 2, mais o delta tempo da volta 3. Ou seja, voltando ali, né, que eu não memorizei todas, foi o quê? 600 mais 720 mais 750. 600 mais 720 mais 750. Então, o intervalo de tempo total, vamos pegar só os múltiplos de 100 primeiro, né? 600 mais 700 mais 700. 700 com 700, 1.400, com 600, 2.000. E o 20 e o 50, né? Então, 2.070. 2.070 segundos. Então, agora nós podemos calcular a nossa velocidade média do trecho total, que vai ser o nosso ΔS total, sobre o intervalo de tempo total. Ou seja, 13.500 dividido por 2.070. Corta um zero aqui e o resto a gente arma a conta, né? Vai ficar aí o 1.350 dividido por 207. Já vou começar aqui direto, né? Isso dá o 6. 6 vezes 207, nós temos 1.242 e 1.242 para 1.350, isso dá 108. Não dá mais, então um zero aqui e a vírgula. 1080 dividido por 207, isso é igual a 5. 5 vezes 207 dá 1035. 1035 para 1080 dá o quê? 45. Colocar mais um zero e colocar 2. Acho que aqui já basta, né? Então, a nossa velocidade média do trecho total ela é aproximadamente 6,52 metros por segundo. Então, tá aí a resolução da nossa questão que número é esse? Né? Número 4. Vamos seguindo. Pegar agora a questão número 5, dessa zona número 2. Questão número 5. Num caminhão-tanque em movimento, uma torneira mal fechada
goteja à razão de 2 gotas por segundo, né? Determine a velocidade do caminhão, sabendo que a distância entre marcas sucessivas deixadas pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. Então a gente tem aqui, seria a gota 1, né? Vou botar aqui, gota 1, gota 2. Mas como é sucessivo, então eu vou precisar de uma terceira gota para dizer que eu teve, né? Que eu tive, né? Deixa eu ver, cadê? Ah, que ele fala ali, as marcas sucessivas, né? Então a nossa terceira gota. E aí ele fala que a distância entre cada gota é de 2,5. 2,5 metro, 2,5 metro. E aí ele fala que a razão é de 2 gotas por segundo, né? Então, a partir do momento em que cai a primeira gota, né? Seria essa aqui. 2 gotas, né? Vou ter 2 gotas por segundo. Então, depois que cai a primeira gota, você vai ter uma distância percorrida de 5 metros para cair outras 2 gotas, né? Para cada segundo. Então, caiu a primeira gota, você dispara o cronômetro. Na hora que deu o primeiro pingo, aí você soltou o cronômetro. Para cair 2 gotas, vai demorar 1 segundo, né? Então a cada 1 segundo vão adicionando outras novas 2 gotas. Então por isso que a minha primeira análise chega na terceira gota. Cai a primeira, eu solto o cronômetro e aí vou analisar. Então quando passa 1 segundo, caíram 2 novas gotas. Então a partir da primeira você coloca mais 2, por isso que tem que ter a terceira gota, né? E ele falando que a distância entre cada gota é de 2,5 metros. E tudo isso aqui acontece no intervalo de tempo de 1 segundo. Intervalo de tempo de 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, a distância, né, entre 2 gotas, no caso aí 2 gotas sucessivas, mas agora vão ser entre a primeira e a terceira. A primeira foi quando você disparou o cronômetro e a terceira depois que passou 1 segundo. Porque para passar 1 segundo tem que cair 2 gotas, né? Então o que está acontecendo aí? Eu estou com um ΔS de 5 metros, que é a distância entre 2 gotas, e o intervalo de tempo de 1 segundo. Como ele quer a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, então isso aí é igual a 5 metros por segundo. Você acabou determinando aí a velocidade do caminhão, observando, né, a taxa de vazão das gotas, o tempo, né, para gotas sucessivas e a distância entre essas marcas, ok? Então é um pouco estranho, né, a resolução desse enunciado, tá? Mas talvez o erro que o aluno possa cometer é ele não contar a partir da primeira gota, né? Como se a primeira gota fosse o zero. Botar só 2 gotas e só usar a distância aqui de meio, né? Então ia ficar 2,5 por 1, que ia dar uma velocidade de 2,5 metros por segundo, ou seja, ia cair pela metade. Tá bom? Seguindo aí a nossa questão, agora número 6. Questão número 6. Ele diz que na rodovia dos Bandeirantes, os limites de velocidade para os automóveis e caminhões são, respectivamente, 120 km por hora e 90 km por hora. Né? Então vamos começar aqui a nossa letra A. Eu sei que a velocidade média do automóvel é de 120 km por hora. E a velocidade média do caminhão é de 90 km por hora. Aí na letra A ele fala que se esses automóveis, se esses veículos, os veículos, né, eles mantiverem essas velocidades durante um intervalo de tempo de 1 minuto, que distância cada um vai percorrer, né? Então o automóvel vai andar por 1 minuto, vou mapear por 1 minuto, e o caminhão também, vou observar que distância que ele percorre no intervalo de tempo de 1 minuto, né? Só que aí tem um porém. A velocidade ela está em quilômetro por hora e o intervalo de tempo informado está em minuto. Então você não pode trabalhar dessa forma, tá? Você vai ter que transformar esse tempo que está em minuto para hora. E isso talvez para você possa parecer um pouco estranho,
mas não tem nenhum mistério, né? Você está trabalhando com frações, inclusive em alguns casos até acaba facilitando a sua conta. E para a gente transformar de minuto para hora, então agora a gente vai dividir por 60, né? Então eu posso dizer que um minuto é a mesma coisa do que um 60avos de hora, né? Aplicando já para o automóvel, da mesma forma que um minuto é a mesma coisa do que um 60avos de hora também para o caminhão. E aí agora nós já podemos calcular as distâncias percorridas, né? Para ambos. Eu sei que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, substituindo, nós temos aí que 120 é igual a ΔS sobre 1 por 60. Essa fração está dividindo ΔS, então a gente vai passar para lá multiplicando, né? Então, 120 vezes 1 sobre 60, isso é igual a ΔS. Quando não tem nada embaixo é 1, né? E nas multiplicações de frações, a gente faz a multiplicação direta, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, na verdade, esse ΔS é a mesma coisa do que 120 por 60. Corta um zero, ficou só o 12 dividido por 6, e isso vai dar 2 km. Né? Vamos aplicar a mesma ideia agora para o caminhão, tá bom? Então, mais uma vez, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo, a gente vai ficar com 90 igual a ΔS por 1 60avos. 1 60avos está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, 90 vezes 1 por 60avos é igual a ΔS. Não tem nada aqui, então é 1. Então, vai ficar 90 por 60. Corta um zero, é igual a ΔS. Portanto, ΔS é igual a 9 dividido por 6, que é igual a 1,5, tá bom? 1,5 km. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Porque como é um enunciado que você vai estar trabalhando com frações, inclusive frações que se você quiser fazer a divisão vai dar uma dízima periódica, como 1 dividido por 60, talvez você cometesse algum equívoco operacional, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é para prestar atenção na coerência dos dados. Você poderia ter cometido algum erro, mas não seria coerente você calcular a velocidade do caminhão e obter um valor igual ou superior ao do automóvel, ou seja, uma distância maior. Porque como é que um objeto tem uma velocidade menor, que é 90 km por hora, 90 é menor do que 120, e no mesmo intervalo de tempo eles vão percorrer distâncias iguais? Então isso é impossível, tá certo? Então você poderia ter achado, sei lá, 1.4, 1.6, 1.7. Estaria errado, estaria, mas teria algum grau de coerência. Agora, você calculou a velocidade do caminhão, achou 2, achou 2,5, 3 e não desconfiou que isso está errado, então tem algo de um pouco preocupante aí, né? Essa questão do senso que vocês devem ter, ok? Agora, seguindo para a letra B, vamos pegar o texto ali da letra B. Ele fala que esse automóvel, né, um caminhão, eles vão sair de São Paulo no mesmo instante em direção a Campinas. E a distância entre essas duas cidades é de 90 km. Então nós vamos colocar aqui agora que o ΔS é igual a 90 km. Só que agora as velocidades mudaram, né? Ele está dizendo que o automóvel agora vai aplicar uma velocidade de 100 km por hora e o caminhão vai aplicar uma velocidade de 60 km por hora. E ele quer saber quantos minutos que o automóvel chegará a Campinas antes do caminhão. Então aqui nós vamos ter que acabar calculando o intervalo de tempo de ambos, né? Quanto que cada um gasta. Porque se o texto está pedindo quantos minutos o carro chega mais cedo do que o caminhão, precisa saber do tempo dos dois, para poder tirar a diferença, ok? Então, vai ser uma dinâmica um pouco semelhante da letra A. A única diferença é que na A ele dá a velocidade e o tempo e pede a distância, e agora ele me dá a velocidade e a distância e pede o tempo, tá certo? Mas vamos lá. Ele me informou que a velocidade do automóvel era de 100 km por hora. Só que tem um outro detalhe também, né? Porque ele quer essa diferença de tempo, né? O quanto que o carro chega mais rápido em minuto, tá certo? Então, lá no finalzinho da nossa conta, depois que a gente achar o nosso tempo em hora, nós vamos ter que transformar isso para minuto para se adequar ao que o texto está pedindo para a gente, tá bom? Muito bem, então, inicialmente, sobre o automóvel, já sabemos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT,
Então, substituindo, nós vamos ficar com 100 igual a 90 sobre ΔT. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Esse ΔT está dividindo, então vai passar multiplicando. Então, 10 ΔT. Isso é igual a 9. Portanto, ΔT é igual a 9 décimos. Mas que unidade? Hora, né? Porque a sua velocidade estava em km por hora. Mas como eu vou ter que trabalhar com o tempo em minuto, então agora nós vamos multiplicar por 60. 6 vezes 9 é 54, então 60 vezes 9 é 540. 540 dividido por 10. Isso é igual a 54 minutos. Então sabemos aí que o automóvel, né, saindo de São Paulo para Campinas, mantendo uma velocidade média de 100 km por hora, ele vai gastar 54 minutos. Agora vamos fazer para o caminhão. Os dois estão saindo do mesmo lugar e indo para o mesmo lugar, portanto vão percorrer as mesmas distâncias. Só vai alterar o tempo que cada um vai gastar. Então, em relação ao caminhão, nós temos também 90 km por hora. Só que a velocidade do caminhão, ele diz que é de 60 km por hora. Então, primeiro nós vamos achar esse tempo, né? Eu sei que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo, 60 igual a 90 sobre ΔT. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. O ΔT está dividindo, passa multiplicando. Portanto, 6 ΔT é igual a 9. Então, ΔT é igual a 9 dividido por 6. E isso é igual a 1,5 hora. 1,5 horas são 90 minutos, né? 1 hora mais meia hora. 60 minutos mais 30 dá 90. Ok? Então, o intervalo de tempo do caminhão ele é de 90 minutos. Então, a diferença entre 90 e 54 é de 36, né? O automóvel gastou 54 minutos e o caminhão gastou 90, então o automóvel chegou 36 minutos mais rápido, a diferença entre 54 e 90, né? Então, vamos escrever aqui, né, que o automóvel chegou 36 minutos mais cedo. Ok? Então tá aí a resolução da nossa questão número 6. Agora vamos seguir para a questão número 7. Então tá aí a nossa questão número 7. Um carro viaja 90 quilômetros de Atibaia, São Paulo, a Cambuí, Minas Gerais, parando durante 30 minutos. Então nós vamos escrever aqui a parada. Parada igual a 30 minutos. De Atibaia até o posto, o veículo demorou 1 hora e meia, né? 1 hora e 30 minutos, que é a mesma coisa do que 1,5 hora. E já aproveitando a oportunidade, eu já vi muito aluno fazer isso aqui, ó. Dizer que 1 hora e 30 minutos é 1 hora,3. Isso seria verdade se 1 hora tivesse 100 minutos. Então 30 minutos representaria 30% de hora. Aí você poderia colocar como 1,3, mas não é assim, né? 1 hora tem 60 minutos. Então 30 minutos representa 50% de 1 hora, ou 0,5, ok? Então cuidado com isso. Já vi muita gente cometendo esse erro, tá certo? Então, inclusive, a gente já pode até adiantar aqui, né? 30 minutos igual a meia hora. Nós temos também a distância, né? Que é de 90 quilômetros. E ele sai dali, né? Cadê? De Atibaia até um certo posto. E depois do posto até chegar até o destino, que é Cambuí, eles gastam, né? Mais 30 minutos, né? Então, eu vou até especificar aqui. Opa, cometi um erro aqui, não foi? Coloquei ΔT igual a 90 km, é o ΔS. Agora aqui seria o ΔT1, que é a saída até o posto, e o ΔT2 do posto até a cidade final, ok? Mais meia hora, 30 minutos, do modo como ele informou pra gente, e isso dá meia hora. E aí ele quer saber a velocidade média desenvolvida por esse carro, tá? E aí o que acontece? Talvez a sua dúvida seria, na hora de calcular a velocidade média,
pensar se você vai adicionar esse 0,5 hora do tempo que ele ficou parado ou não. E a resposta é sim, você vai adicionar, tá? A velocidade média, ela não trata de eventualidades no meio do caminho. A velocidade média só quer saber que é um instante inicial e que é um instante final, ok? Salvos os casos em que o problema especifica que ele só quer a discussão enquanto houve movimento, aí tudo bem. Mas se ele não especificar, você não pode desprezar eventuais intervalos de tempo que o objeto ele manteve em repouso, tá certo? Então, o nosso intervalo de tempo, nós vamos pegar todas as informações. É meia hora da parada, mais 1 hora e meia do posto até da cidade até o primeiro posto, e depois mais meia hora desse posto até a cidade de destino. Então, isso aqui nós temos um total de 2 horas e meia. A nossa distância percorrida é de 90 km, então já podemos calcular a velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média é igual a 90 dividido por 2,5. Isso é a mesma coisa do que 900 dividido por 25, tá? Se você quiser eliminar a vírgula. Então, uma casa decimal embaixo, vou ter que multiplicar por 10, porque 10 tem um zero, e o que você faz em cima, faz embaixo, tem que fazer em cima também. Então, armando essa conta, né, o 900 dividido por 25, a gente pode começar com 90, né? Isso aí dá o quê? 3. 3 vezes 25, 75. 75 para 90 dá 15. Baixa o zero. 150 dividido por 25, isso é igual a 6. 6 vezes 25, 150. Para 150 resta o zero, então a conta acaba por aí. Portanto, a velocidade média desenvolvida é de 36 km por hora. Então tá aí a resolução da nossa questão número 7. Agora vamos para a nossa questão número 8, né? Vou passar uma água aqui. Falando por mais de meia hora sem parar. Vamos para a nossa questão número 8. Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Muito bem. Vou uma parte aqui também formatada. Pronto. Tem uma figurinha, né, também aqui nesse problema. Então vamos lá, né? João fez uma pequena viagem de carro de sua casa, que fica no centro da cidade A, até a casa de seu amigo Pedro, que mora bem na entrada da cidade B, né? Então, o João, ele mora aqui, né? Onde eu coloquei a setinha, no centro da cidade A. E ele vai se deslocar até o começo, né, da cidade B, né, lá do amigo dele. Maravilha. E aí, o que que acontece, né? João percorreu uma distância de 10 quilômetros em meia hora, que é o que? Para sair da cidade, né? Ou seja, quando ele sai de casa, ele já não entra diretamente na rodovia. Ele tem que percorrer uma distância até conseguir pegar a BR dele lá. Maravilha? Muito bem, ele percorre 10 quilômetros em meia hora até chegar na pista, né? Até chegar na rodovia. Ok. E depois ele fala que quando ele pega a rodovia, ele mantém uma velocidade escalar constante e aí consegue chegar na casa de Pedro. E aí no total ele percorreu 330 quilômetros e também no total ele gastou 4 horas e meia. Então vamos lá responder os itens, né? Na letra A, ele pede pra gente para calcular a velocidade média do carro de João dentro da cidade. E aí ele fala que dentro da cidade, né, para sair da cidade, o João percorre uma distância de 10 quilômetros gastando, né, um intervalo de tempo de meia hora, ou seja, 0,5 hora. Então já podemos aí calcular a nossa velocidade média dentro da cidade, né? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então a gente vai ficar com 10 dividido por 0,5. E isso é a mesma coisa do que 100 dividido por 5, né? Multipliquei ambos por 10 para poder tirar a vírgula. Mas o que faz embaixo tem que fazer em cima também. E 100 dividido por 5 é igual a 20 km por hora. Então essa foi a velocidade média que o João desenvolveu dentro da cidade. Agora nós vamos para a letra B. Ele quer saber a velocidade escalar constante do carro na rodovia. E aí nós devemos prestar a seguinte atenção, né? Porque ele fala que no total
João percorreu 330. Ele não disse que João percorreu 330 na rodovia. Ele disse que de quando ele sai de casa até chegar na casa de Pedro, ele percorre 330. Mas ele já gastou 10 até conseguir chegar na rodovia. Então a rodovia mesmo é só 320, né? Então, ΔS da rodovia é igual a 330, que é o total, menos o que ele gastou na cidade. Então, 320 quilômetros. E a mesma discussão nós vamos fazer sobre o intervalo de tempo, né? Ao todo, ele gastou 4 horas e meia, 4,5 horas. Mas a gente não pode se esquecer de que ele gastou já meia hora dentro da cidade, né? Porque a letra B é sobre rodovia. Ele não ficou 4 horas e meia na rodovia, ele ficou 4 horas e meia no trecho todo. E aí na cidade ele gastou meia hora. Então, a gente vai ter que tirar essa meia hora. E aí nós temos um total de 4 horas, né? Então 320 km é a distância da rodovia e 4 horas é o intervalo de tempo da rodovia. Então, calculando a velocidade média para a rodovia, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, 320 km dividido por 4 horas, né? Então a nossa velocidade média, 320 dividido por 4, é igual a 80 km por hora, que é a média que ele desenvolveu aí, né, na rodovia, ok? Então tá aí finalizada, né, a nossa questão número 8. Vamos seguir para a questão número 9. Questão número 9, uma questão da UESB, Universidade do Sudoeste da Bahia. Questão número 9. Ok. Uma composição ferroviária de 120 metros de comprimento move-se com velocidade constante de 54 km por hora. E o tempo que ela gasta para atravessar completamente um pontilhão de 60 metros em segundos é. Aqui nós temos um caso clássico de um corpo extenso, né? Ou seja, um objeto em que agora você vai ter que levar em consideração as dimensões dele, né? Inclusive, o próprio objeto já é maior do que a travessia que ele vai ter que fazer. Então, basicamente, né, nós temos aí uma locomotiva, né? E o comprimento dessa locomotiva é de 120 metros. E ele vai ter que atravessar uma ponte, né? Um pontilhão que tem uma extensão de, cadê? De 60 metros. Ele vai atravessar isso aqui, né? E isso tem um comprimento de 60 metros. Importante destacar, né? Que a gente analisa bem quando vai começar a travessia ali, né? Então, a distância total percorrida é o comprimento da ponte mais o seu próprio comprimento. Porque, veja só, você pode pensar que a travessia acabou aqui. E estaria errado, né? Ele não terminou a travessia. Ele vem aqui, vai atravessando, 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 atravessando. Então vai completar quando ele vier para cá. Então note que a distância, pense que a distância percorrida é a dianteira da locomotiva, né? Então ela começa inicialmente nessa situação. Você vai raciocinar, né? No caso aí, você vai raciocinar a locomotiva como sendo, né, a referência, a dianteira dela. E aí, esse ponto da dianteira, ele inicialmente ele está aqui. E aí a travessia se completa quando a locomotiva ela vem para cá. Então, eu marquei o ponto aqui, só que a nova dianteira agora, da locomotiva, ela está aqui. E aí eu te pergunto, que distância é essa aqui? É o comprimento do pontilhão, mas é da própria rodovia, né? Então, o nosso ΔS é igual a 120 mais 60. Então, esse ΔS é igual a 180 metros, tá? A nossa velocidade ela é de 54 km por hora. Mas aí
Note que o enunciado ele tem as alternativas A, B, C, D, E em segundo. Então, por si só, já teria que ter transformado essa velocidade porque ela está em quilômetro por hora e a distância está em metro. Ou pegar a distância que está em metro e jogar para quilômetro. Mas como as alternativas estão na unidade do segundo, então nós vamos ter que transformar essa velocidade que está em quilômetro por hora para metro por segundo. E a gente faz isso dividindo por 3,6, ok? Então vamos pegar essa velocidade. Na verdade, isso vai ser 540 dividido por 36 para poder tirar essa vírgula, né? Armar essa conta aqui no cantinho. 540 dividido por 36. 54 por 36 é 1. 36 para 54, 18. Baixa o zero. 180 dividido por 36, isso é 5, né? Então 5 vezes 36 dá 180, resta o zero. Então 54 km por hora é a mesma coisa do que 15 metros por segundo. E como eu sei que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, então substituindo, né, eu vou ficar com 15 igual a ΔS, que é o nosso 180, sobre ΔT. O ΔT está dividindo, então vai passar multiplicando. Então 15 ΔT é igual a 180. Então ΔT é igual a 180 dividido por 15. Mais uma vez, vamos armar essa conta aqui em algum cantinho. Vou colocar aqui, né? 180 dividido por 15. Começa pelo 18. 15 para 18, 3. Baixa o 0. 30 por 15, 2. Então achamos aí o tempo de 12 segundos, né? 180 dividido por 15, 12 segundos. Como é uma questão de múltipla escolha, isso está representado pela alternativa E, né? Então tá aí a nossa questão número 9. Agora vamos seguindo para a nossa questão número 10. Questão 10. Pedro e Paulo são dois motoristas que desejam chegar à Praça da Sé, em São Paulo. Eles partem simultaneamente de um mesmo local na rodovia Castelo Branco. Pedro escolhe um caminho mais curto, porém com um trânsito mais intenso, percorrendo a distância de 72 km com velocidade de 20 metros por segundo. Paulo escolhe o caminho mais longo, porém com um trânsito mais livre, percorrendo a distância de 100 km com velocidade escalar média de 120 km por hora. Quem chegou primeiro e com quanto tempo de vantagem? Bom, ele fala sobre as pessoas Pedro e Paulo. Vamos colocar aqui Pedro. E aqui é Paulo. E para ambos, o texto ele traz para a gente as informações pertinentes à velocidade e à distância, né? Então, cadê aqui? O Pedro ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo e percorre uma distância de 72 quilômetros. Já o Paulo ele tem uma velocidade de 120 km por hora e ele percorre uma distância de 100 km. Né? Muito bem. Em relação a Pedro, né, ele está com a distância em quilômetro, mas com a velocidade em metros por segundo. Né? E só que quando a gente observa as unidades de Paulo, tá tudo belezinha. Velocidade em quilômetro por hora e a distância em quilômetro. Então, o único aí que está meio fora do padrão é a velocidade. Então, faz mais sentido você transformar essa velocidade para quilômetro por hora do que pegar todas essas informações e transformar para metro, para segundo ou metro por segundo, ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, para poder fazer a transformação de metro por segundo para quilômetro por hora, nós vamos multiplicar por 3,6, né? Então, armando essa conta aqui, 20 vezes 3,6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6. Baixo o 0, baixo o 2, 1 mais 6, 7. Uma casa decimal aqui e uma aqui também. Portanto, 20 metros por segundo é igual a 72 km por hora. Então agora nós já podemos calcular o tempo gasto, né, pelo Pedro. Então eu sei que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então 72
é igual a 72 dividido por ΔT. Então, o ΔT está dividindo, passa multiplicando. Então, 72 ΔT é igual a 72. Então, ΔT é igual a 72 dividido por 72. Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1, né? 1 hora aí. Então, esse foi o tempo gasto por Pedro. Agora a gente vai ter que achar o tempo gasto por Paulo, tá certo? Se você quiser colocar aqui também 60 minutos, né? Então, possa ser interessante. Agora vamos para o Paulo. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, substituindo, eu vou ter que 120 é igual a 100 sobre ΔT. Dá para cortar um zero aqui e um zero aqui. O ΔT está dividindo, então passa multiplicando. Então, 12 ΔT é igual a 10. Então, ΔT é igual a 10 dividido por 12 hora. Só daqui eu já sei que o Paulo chegou mais rápido. Por quê? Porque eu estou dividindo 10 por 12. Ou seja, o meu dividendo, o meu numerador, ele é menor do que o meu denominador. Então, com certeza, isso é menor do que 1. Porque para um resultado de uma divisão ser maior do que 1, o dividendo ou o numerador tem que ser maior do que o denominador. E não é, ok? Isso aí deve dar o que? Um 0.8 alguma coisa, aproximadamente 0.9, né? Mas, essa comparação, né, nesse formato, talvez fosse ficar um pouco mais complicado. Então, talvez seja interessante a gente transformar esse tempo do Paulo em minuto. Então, eu vou multiplicar por 60, né? Então, ΔT é igual a 10 dozeavos de hora vezes 60. 10 vezes 60 é 600. E 600 dividido por 12, isso é igual a 50 minutos. Então, de fato, o Paulo ele chega mais rápido e chega mais rápido com 10 minutos de antecedência, né? Então, vamos escrever isso aqui. Paulo chega 10 minutos mais cedo. Então, tá aí a resolução da nossa questão número 10, né? Vamos agora para a questão número 11. Questão número 11. A missão Apollo 8 foi a primeira a levar homens à Lua. A viagem que fazia parte do projeto Apollo teve duração de 6 dias, né? Então, nós já temos uma informação, um intervalo de tempo. Intervalo de tempo de 6 dias. Que saiu do dia 21, foi do dia 21 ao dia 27 de dezembro de 1968, né? Falei, os astronautas, tá, ok, tudo bem. Sabendo você que a distância média entre a Terra e a Lua é de 384.405 km, ele quer saber a velocidade média, né? Bom, aí a gente talvez tenha um certo equívoco, né, do elaborador do texto, porque na verdade a distância que uma nave, né, ela percorre para sair da Terra para a Lua não é a própria distância entre a Terra e a Lua, porque você está tratando de dois entes celestes que estão em constante movimento, né? Então, na verdade, a trajetória é como se fosse uma espiral, né? Espiralada. Então, a distância percorrida é muito maior, ok? Mas vamos resolver aqui, considerando que vai andar em linha reta, né? E que a Terra e a Lua não mudem de lugar, então seria essa distância, tá certo? Nosso intervalo, nossa variação de espaço, igual a 384.405 quilômetros. Só que ele quer que a nossa velocidade seja dada em quilômetro por hora. E o meu tempo não está em hora, o meu tempo está em dia. Mas eu sei que em um dia eu tenho 24 horas. Então, pegando 6 e multiplicando por 24, isso é igual a 144 horas, né? Então, agora a gente já pode calcular a velocidade média, né? ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média vai ficar 384.405 dividido por 144. Então, vamos armar essa conta aqui. 384.405 dividido por 144. Vamos pegar primeiro aqui o 384, isso vai dar 2. 2 vezes 144, 288. E 288 para 374, isso vai dar 96. Acho que é 96, né? Deixa eu ver.
288, 96. Ok, 96. Baixa o 4. Isso aqui vai dar 6. 6 vezes 144, 600, 840, 864. Sobra 100. Agora baixa o 0, né? Continua 6 de novo, porque 7 vai passar. 7 passa? Deixa eu ver, 7 passa por 8 unidades, né? Mas passa. Então 6 mesmo. Que dá o 264. Para 1000, não, 864. Para 1000 vai dar 136. Baixa o 5. Deixa eu ver, isso aqui vai dar um 8, ainda falta um pouquinho, acho que vai dar 9. Então vai ser 900 com 360, 1260 com 36, 1296. 1296 para 1365 vai dar 69, né, de diferença, o resto, né, é isso mesmo? 1200, 1296, é isso mesmo, 69 de resto, acho que aqui já basta, né? Então a nossa velocidade média 2.669 km por hora. Mas na prática é muito mais do que isso, né? Porque a consideração que foi feita nessa questão 11, na prática não funciona assim, né? Mas tudo bem. Vamos seguir agora para a questão número 12. Questão número 12. Qual a distância em quilômetro entre duas cidades, sabendo que um avião, numa velocidade escalar de 250 metros por segundo, percorreu esse trajeto em 8 horas, né? Então, o que acontece? Ele está pedindo para a gente a velocidade, a distância em quilômetro, mas tem um detalhe, né? A nossa velocidade ela está em metro por segundo. Então, nós vamos ter que transformar isso para quilômetro por hora. E a gente já sabe que essa conversão é feita multiplicando por 3,6, ok? Então, armando a conta aqui, 250 por 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, deixa o 0, vai 3. 2 vezes 6, 12, com 3, 15. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, deixa o 5, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então a gente tem aqui, né, 0, 0. 5 mais 5, 10, deixa o 0, vai 1. 1 mais 1 mais 7, dá 9. Uma casa decimal aqui, 1 aqui também. Então isso aqui é igual a 900 km por hora. E ele deu que o intervalo de tempo é de 8 horas. E quer saber qual é a distância percorrida. Mais uma vez, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, substituindo, nós vamos ficar com 900 é igual a ΔS dividido por 8, né? O 8 está dividindo em ΔS, então vai passar multiplicando. Então, 900 vezes 8 é igual a ΔS. 8 vezes 9 é 72, e tem mais dois zeros envolvidos, então ficou 7.200 km, né? Então tá aí a distância percorrida de 7.200 km, ok? Agora vamos para a nossa penúltima questão, questão número 13. O jamaicano Usain Bolt, tricampeão olímpico dos 100 metros rasos, ou já temos informação, né? Que é o nosso ΔS. ΔS igual a 100 metros. Corre essa distância em cerca de 9,6 segundos. Então, o nosso intervalo de tempo, 9,6 segundos. E quer saber qual é a velocidade média só que em km por hora, né? É a pergunta dele, velocidade média. E ele especifica em km por hora. Mas os dados que foram fornecidos, nós vamos precisar inicialmente calcular essa velocidade em metro por segundo para poder depois fazer a conversão, né? Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média é igual a 100 dividido por 9,6, ou você pode pensar como 1000 dividido por 96, tá certo? Então, vamos armar essa conta aqui. Vamos botar por aqui mesmo. 1000 dividido por 96. Começa com 100, né?
Então é 1. 1 para 96, 1 vezes 96, 96, para 100 dá 4, baixa o outro 0. Não dá, né? Então 0 e a vírgula, e mais um 0 aqui. Então 400 dividido por 96, isso dá 4, né? 4 vezes 90, deixa eu ver, 360, 384. 384 para 400, 16. Mas acho que aqui tá ótimo. Isso aqui não mexer só com casa decimal mesmo. Então a velocidade média é de aproximadamente 10,4 metros por segundo. Mas como ele pediu em km por hora, então a gente vai ter que multiplicar isso por 3,6, né? Então armando essa conta aqui, esse 10,4 vezes 3,6. 6 vezes 4, 24. Deixo 4 mais 2. 6 vezes 0, 0. Baixo 2. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 4, 12. Deixo 2 vai 1. 3 vezes 0, 0. Coloco 1. 3 vezes 1, 3. 4. 4. 7. 3. Duas casas aqui em cima. Então aqui também. Então a velocidade média aí do jamaicano é de aproximadamente 37,44 km por hora. Tá certo? E agora, finalmente, a nossa última questão, a questão número 14. Ok? Questão 14. Um carro se desloca entre duas cidades em duas etapas. Na primeira etapa, ele tem uma velocidade média de 80 km por hora durante 3 horas e meia. Tudo bem. Então vamos colocar aqui primeira etapa. E colocar aqui a segunda etapa. Sobre a primeira etapa, ele me dá duas informações, que é a velocidade, que é de 80 km por hora, e também me informa o intervalo de tempo, que é de 3 horas e meia. Maravilha. Aí ele fala que ficou parado por 2 horas, então vou até colocar no cantinho aqui. Parado por 2 horas, tudo bem. E sobre a segunda etapa, ele diz que ele percorre uma distância de 80 ou 180 quilômetros com uma velocidade média de 40 quilômetros por hora. 40 quilômetros por hora. Ok. Ele pergunta qual é a velocidade média do trecho total. Ok? Vou colocar aqui mais isolado. Ele quer saber a velocidade média do trecho total. Não sei. Só que, para eu calcular a velocidade média do trecho total, eu preciso saber quem é o ΔS total e preciso saber que é o intervalo de tempo total. E eu não tenho nenhuma dessas duas informações. E além de eu não ter nenhuma dessas duas informações, elas também não foram informadas diretamente, né? Ou seja, o método para poder obtê-las também não é direto. Porque quando eu venho para a primeira etapa, me falta o espaço. Quando eu vou para a segunda etapa, me falta o tempo. Porém, falta, mas tem como fazer, né? Porque na primeira etapa, ele deu a velocidade e deu o tempo, então a gente pode calcular a distância, né? Então a velocidade é o ΔS da etapa 1 dividido por ΔT. Substituindo, 80 é igual a ΔS1 sobre o 3,5. Então ΔS1 é igual a 80 vezes 3,5 e isso é igual a 280 km. Então agora já tem a distância tanto da etapa 1 quanto da etapa 2. E quanto à etapa 2, né? Eu sei que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo, então vai ficar ali que 40 é igual a 180 dividido por ΔT, né? Corta esse zero aqui e corta esse. ΔT está dividindo, passa multiplicando. Então 4 ΔT é igual a 18. Então ΔT é igual a 18 dividido por 4. E isso é igual a 4,5 horas. Ou seja, achamos aqui um intervalo de tempo do trecho 2 como sendo 4,5 horas.
ok? Então agora eu posso ter o meu ΔS total, né? ΔS total vai ser o ΔS do trecho 1 mais o ΔS do trecho 2, ou seja, 280 mais 180, que é igual a 460 quilômetros. E o intervalo do tempo do total, né, é o ΔT1 mais o ΔT2, mais o intervalo de tempo que ele ficou parado, né? Já discutimos sobre isso, que eventualidades do trecho não podem ser desprezadas, a menos que assim o problema deseje, né? Então, nosso intervalo de tempo total vai ficar o ΔT1 eu já tinha, que é 3,5. No trecho 2 eu acabei calculando como 4,5. E o 2 que ele fica parado, né? Então isso dá 10 horas, né? 3,5 mais 4,5 mais 2. Então agora eu já posso calcular a velocidade média do trecho total, que é o ΔS total, sobre o intervalo de tempo total. Ou seja, 460 dividido por 10. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Então, essa velocidade média é de 46 km por hora. Então tá aí, resolvida na íntegra toda a nossa zona 2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido as resoluções. Se teve alguma coisa que vocês não entenderam, pode colocar nos comentários que eu respondo. E é isso, um forte abraço, bons estudos e façam bom proveito desses exercícios e até mais. Fiquem com Deus.